livres do engano, ouvindo a verdade e obedecendo a Deus. Texto principais, 1 Reis, capítulo 22, 2 Crônicas, capítulo 18. O cenário dos dois reis, duas posturas. Josafá, o rei de Judá, era um homem que temia ao Senhor, mas cometeu um erro. Alinhou-se com Acabe, rei de Israel, um homem perverso. Eles planejam atacar Ramote de Gileade. Josafá diz: consulta hoje, peço-te, a palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo 22, versículo 5. Acabe reuniu 400 profetas que dizem: sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Mas Josafá, desconfiado, mesmo diante da multidão de vozes proféticas, algo no seu espírito não está em paz. Então ele pergunta: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? O profeta desprezado Micaías, filho de Imlá. Acabe admite, contrariado: há ainda um homem, Micaías, mas eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom. Quando Micaías é chamado, o mensageiro tenta forçá-lo a concordar com os demais profetas. Mas ele diz: o que o Senhor me disser, isso falarei. A profecia de Micaías, a verdade que confronta. Diante do rei, Micaías primeiro responde com ironia, mas logo fala sério. Vi todo o Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. Isso era um aviso direto sobre a morte de Acabe. Ele revela uma visão celestial. Deus em seu trono, permitindo que um espírito de mentira agisse na boca dos falsos profetas para enganar Acabe. O rei que rejeitou a verdade agora seria entregue à mentira que desejava. A reação: Micaías é agredido e preso. Zedequias, um dos falsos profetas, bate no rosto de Micaías, zombando dele. Acabe, então, manda prender Micaías até que ele volte da guerra. Micaías declara com ousadia: se voltares em paz, o Senhor não falou por mim. Ouvi, todos vós, povos, o juízo de Deus, a morte de Acabe. Acabe, tentando enganar o inimigo, se disfarça na batalha e deixa Josafá com as vestes reais. Os soldados o confundem com o rei de Israel e o cercam. Mas quando percebem que não é Acabe, se afastam. Um soldado atira ao acaso e a flecha atinge Acabe entre as juntas da armadura. E ele sangra até a morte. Assim morreu o rei, e o povo voltou para casa como Micaías havia dito. O livramento de Josafá. Josafá, mesmo tendo se aliado com Acabe, clamou ao Senhor, momento de perigo. Josafá gritou e o Senhor o socorreu. Deus os desviou dele. Mais tarde, Deus envia o profeta Jeú para repreendê-lo. Devias tu ajudar o ímpio e amar aqueles que aborreceram ao Senhor? Por isso, caiu sobre ti a ira do Senhor. Josafá reconhece o erro, se arrepende e reforma o culto ao Senhor em Judá. O perigo do engano espiritual. Essa história mostra que nem toda profecia vem de Deus. Deus permite o engano quando o coração rejeita a verdade. O engano pode parecer espiritual, popular e convincente, mas leva à destruição. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 a 12. Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira. Romanos, capítulo 1, versículo 24 a 25. Deus os entregou às suas paixões. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Ezequiel, capítulo 14, versículo 9. Eu, o Senhor, enganei esse profeta. Aplicações para os nossos dias. Discernimento espiritual é mais importante do que a maioria. Josafá não se deixou levar pelos 400 profetas. O coração que ama a verdade será guardado da mentira. João, capítulo 8, versículo 32. Nunca busque profecias que agradem seu ego. Busque a vontade de Deus. Quando errar, faça como Josafá. Clame, se arrependa e volte a obedecer. Obedecer à verdade pode custar, mas vale mais do que seguir a multidão para a destruição. Perguntas e respostas para reflexão. Vamos lá. Por que Josafá desconfiou dos 400 profetas? Porque o Espírito de Deus que estava nele não testificou com o espírito de engano que havia neles. O que a atitude de Micaías nos ensina? Que devemos falar apenas o que Deus manda, mesmo quando isso custa a nossa liberdade ou segurança. Como evitar o engano espiritual?
amando a verdade, buscando discernimento bíblico e mantendo um coração submisso a Deus. Deus ainda permite o engano hoje? Sim. Quando alguém rejeita a verdade, Deus pode permitir que essa pessoa acredite na mentira que deseja. O que fazer quando estou rodeado por vozes contrárias à palavra de Deus? Como Josafá, pergunte: não há ainda um profeta do Senhor? Busque a verdade, mesmo que ela esteja sozinha. Lições espirituais poderosas. Cuidado com as alianças erradas. Elas podem colocar você em guerras que não são suas. O Espírito Santo sempre testifica com a verdade. Aprenda a ouvir a voz dele, não da maioria. A verdade nunca será popular. Ela confronta, sacode e incomoda, mas ela salva. Quem busca apenas palavras agradáveis acabará cercado de mentiras. A misericórdia de Deus é real, mas sua justiça também. Acabe zombou da verdade e escolheu juízo. Conclusão. Acabe rejeitou a verdade e morreu. Josafá clamou a Deus e foi livrado. Micaías ficou preso, mas foi o único fiel. A escolha está diante de nós todos os dias: seguir a multidão ou ouvir a verdade. A mentira agrada o coração, enganando, mas a verdade transforma o coração que ama a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Se Deus me permitir, estarei aqui novamente trazendo palavras abençoadoras. Que Jesus Cristo abençoe a vida de cada um. Gratidão.